As notícias na ERTS, edição de António Feliciano. A Guarda Nacional Republicana vai promover ações de fiscalização e sinalização de todos os terrenos que se encontram sem efetuar a gestão de combustível, de forma a alertar todos os seus proprietários para a necessidade de limpeza das propriedades e dos cuidados na comunicação e na execução das queimas de sobrantes. Refira-se que de entre 1 a 7 de abril, no que ao Concelho de Tomar diz respeito, essas ações vão incidir nas freguesias de Serra e Junceira e ainda de São Pedro. A limpeza dos terrenos deve ser efetuada numa faixa de 50 metros de largura, em torno de edifícios e de 100 metros dentro de aglomerados populacionais, de parques de campismo e de parques industriais e logísticos. Recorde-se que os proprietários de terrenos rurais devem proceder a essa limpeza até 30 de abril de 2024. Tenha atenção, a maternidade e a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santarém estão encerradas ao atendimento e só irão reabrir pelas 9 da manhã desta segunda-feira, 1 de abril. Durante este período, as utentes grávidas da área de influência da Unidade Local de Saúde da Lesíria do Tejo devem dirigir-se à urgência com bloco de partos mais próxima, desde logo no Hospital de Abrantes. Ainda assim, antes do recurso a qualquer unidade, deve contactar previamente o SNS 24 808 24 24 24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112. Rádio ERTS, a primeira a informar. Os jovens do Médio Tejo vão poder usufruir de transporte gratuito da rede de transportes Meio Jovem com um passe que lhes permite viajar entre todos os concelhos da região. Mais pormenores com a Beatriz Luz. É já a partir deste 1 de abril que fica disponível o passe de rede gratuito jovem estudante Médio Tejo, chamado Meio Jovem. Com este passe, os jovens estudantes vão poder viajar gratuitamente em toda a rede nos serviços Meio para andar no Médio Tejo. Os serviços de transporte que estão abrangidos são os de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Ourém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Inclui também o serviço de transporte público urbano da cidade de Abrantes, Tua, e o serviço Abusa, bem como o serviço de transporte público urbano da cidade de Tomar, Tomar, e o serviço de transporte público urbano nas cidades de Fátima e Orém, Tufo. O passe de rede gratuito jovem estudante Médio Tejo destina-se a todos os estudantes dos 4 aos 23 anos que se enquadrem nas condições da portaria número 7A 2024 de 5 de janeiro de 2024, sendo que dos 4 aos 18 anos não é necessário fazer prova de inscrição da unidade de ensino. Dos 19 aos 23 anos, além do cartão de identificação e de outros dados, têm de fazer prova de que são estudantes. Os estudantes não precisam de substituir o seu passe atual, mas deverão fazer a validação do seu passaporte em todas as viagens. Todas as informações estão disponíveis em www.meiomt.pt ou através da linha de apoio 249 78 78 78. Adicionalmente, poderão contactar a CIM Médio Tejo através do e-mail autoridade.transportes@cimt.pt. Já a partir deste 1 de abril fica disponível o passe de rede gratuita jovem estudante Médio Tejo, chamado Meio Jovem. Os jovens poderão viajar entre todos os concelhos da região. Rádio ERTS, a primeira a informar. A pintura exterior do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, será um dos objetivos a cumprir durante 2024 pela administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Já a intervenção na estrutura de Torres Novas, por sua vez, ficará para 2025. A certeza foi avançada por Casimiro Ramos, presidente daquela entidade, que ainda apontou outras metas para a unidade na Bantina, desde logo a renovação do bloco operatório e também um laboratório de nível 3 de patologia clínica. Entre a pintura e a requalificação do bloco, poderá estar em causa um investimento na ordem de 1.300.000 euros. Temos também a nossa responsabilidade nos cuidados primários, nos quais também vai haver várias intervenções e que são, portanto, todo um conjunto, que agora é tudo visto em conjunto, e vários investimentos vão sendo feitos nos cuidados primários, tem interligação também ao centro hospitalar. Em termos de infraestruturas propriamente ditas, está previsto a pintura do Hospital de Tomar ainda este ano, o de Torres Novas está projetado para o próximo ano, portanto, um em cada ano, são valores já na ordem dos 800 a 900 mil euros para respectivos investimentos.
Em Torres Novas está previsto uma aposta no bloco operatório para uma modernização, para poder fazer-se com mais qualidade, não só agora a unidade de cirurgia de cancro da mama, mas também de cirurgia de ambulatório, onde pretendemos centralizar tudo que é atividade de ambulatório. São, digamos, as obras assim mais emblemáticas. Tomar também tem previsto o laboratório de nível 3 de patologia clínica, que também, em princípio, a nossa intenção é fazê-lo avançar este ano. Abrantes tem esta grande obra, mas também vai ter uma remodelação do bloco operatório para condições também mais modernas. O investimento está previsto na ordem dos 400 mil euros. São mais, mas como sabem, tudo isto tem uma calendarização, um cronograma. Todos estes passos administrativos de concursos, de vistos de Tribunal de Contas, quando é o caso, mas para este ano são, digamos assim, as grandes obras que estão previstas para as 3 unidades. Investimentos projetados para o Hospital de Tomar durante este ano de 2024, pintura exterior é um deles, também a requalificação do bloco operatório. Rádio Hertz. Informação. Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, está convicta de que em breve haverá videovigilância no Centro Histórico e não só. Embora não tenha apontado uma data formal, a eleita do Partido Socialista respondeu desta forma a Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, que pediu um ponto de situação sobre a implementação desse sistema na cidade. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, 4 meses após a assinatura de um protocolo entre a Câmara e a Polícia de Segurança Pública, nesta altura estão em análise as questões técnicas, desde logo o número de câmaras a colocar e, claro, a respectiva localização. O objetivo é claro, foi a proteção da segurança de pessoas, animais e bens em locais públicos ou de acesso público e a prevenção de prática de factos qualificados pela lei como crimes em locais em que exista razoável risco da sua ocorrência, bem como o controle de tráfego de pessoas, animais e bens na circulação rodoviária. Tiago Carrão lamentou a demora deste processo. Em 7 de agosto de 2023, foi aprovado aqui em reunião de Câmara o protocolo de cooperação entre o município e a PSP para este sistema, a implementação de um sistema de videovigilância na cidade. E no dia 15 de novembro foi aprovado, assinado entre o protocolo entre o Sr. Presidente da Câmara Municipal e o Sr. Comandante Distrital de Santarém da PSP. Passaram 4 meses. Sabemos que uma das responsabilidades do município era a aquisição das câmaras para videovigilância. Perguntar como é que está esse procedimento, se já foi feita está em curso o procedimento para a aquisição de videovigilância, se já sabemos os locais, porque no protocolo não dizia quais os locais que vão ter videovigilância, e pergunto isto porque ainda recentemente vi na comunicação social que Santarém, por exemplo, com um protocolo idêntico, neste momento já tem desde novembro 26 câmaras de videovigilância no centro histórico. Na resposta, Filipa Fernandes deu conta então da sua convicção sobre a conclusão do processo para breve. Sei que aconteceu uma reunião com o Sr. Presidente nestes últimos tempos, exatamente para a definição dos locais exatos a colocar as devidas câmaras, mas deixe-me lhe dar nota que o processo com a Câmara de Santarém também não foi assim tão célere, que eu lembro-me que eles também já tinham assinado o protocolo há imenso tempo e que depois demorou, obviamente, o tempo que é necessário para toda a concertação, seja da aquisição de câmaras, seja da definição de espaços ou até mesmo depois das ligações com a PSP. Portanto, ele está a decorrer, ele está a ser acompanhado pelo Sr. Presidente e julgo que em breve poderemos ter já no nosso centro histórico e não só algumas inclusões de câmaras de videovigilância. PSD pediu explicações sobre a implementação da videovigilância na cidade. Filipa Fernandes disse convicta de que em breve haverá câmaras no centro histórico e não só. A um mês do final do prazo para a conclusão das obras do futuro skatepark de Tomar-se, ainda não há sinal da estrutura propriamente dita, cenário que deixa dúvidas em torno do cumprimento desse espaço temporal que se cifra em 180 dias. Recorde-se que a intervenção foi adjudicada a 23 de outubro último, mas a verdade é que os trabalhos só se iniciaram em fevereiro e, até agora, apenas incidiram na preparação do solo. Está em causa um investimento que ronda os 148 mil euros, sendo que a construção foi entregue à empresa Fernando L. Gaspar, Sinalização e Equipamentos Rodoviários. O início tardio dos trabalhos já foi motivo para uma interpelação do PSD em reuniões de Câmara, desde logo pelo vereador Tiago Carrão, que deixou o alerta para possíveis incumprimentos de prazo. Na altura, Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, admitiu que os 6 meses já foram concedidos com alguma latitude temporal.
Os 6 meses já foram dados, é verdade, com alguma latitude temporal, portanto, achamos que é uma obra que a decorrer normalmente demora bastante menos, mas, portanto, estamos no tempo da empresa. Quem já esperou um tempo superior pode esperar mais. Temos mesmo que esperar, quer dizer, quando estamos neste momento, já vos disse noutras oportunidades, nós podemos ir conversando com a empresa, mas não há nenhuma forma legal para dizer, meus senhores, comecem lá a obra. Estão dentro do seu tempo, portanto, até lá, até esse tempo expirar, nada mais que isto podemos fazer. Sr. Presidente, eu aproveitei enquanto estava a falar e fui confirmar isso. O contrato foi assinado no dia 23 de outubro, ou seja, eu não estava a falar, as minhas contas até estão certas, que eu de contas felizmente até sou bom. 23 de outubro, como eu dizia, passaram 3 meses da assinatura do contrato, 3 meses do prazo de execução, que é de 6 meses. Ou seja, vamos a meio, como eu dizia, temos mais 3 meses pela frente. Falta um mês para o final das obras do skatepark de Tomar, mas da estrutura propriamente dita, nem sinal. Rádio Elves, a primeira a informar. O aviso é da Câmara de Torres Novas. Atenção ao condicionamento de trânsito na rotunda do bairro do Nicho e rotunda do Torres Shopping a partir de 1 de abril. Está em causa uma intervenção com duração prevista de um mês, sendo que haverá recurso à circulação alternada devido à realização de trabalhos de empreitada da Estrada Regional 243, acessibilidades à zona industrial de Riachos, da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. Esta obra, desenvolvida no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, tem como principais objetivos aproximar a zona industrial e tecnológica dos eixos que constituem a malha fundamental para o transporte de pessoas e mercadorias, nomeadamente no acesso ao litoral e à Europa através da A23. A resolução dos problemas de fluidez de tráfego de e para a A23 a partir das diversas plataformas logísticas e áreas industriais, melhorar as condições de segurança rodoviária e promover a articulação eficaz com as linhas férreas do Norte e da Beira Baixa. Rádio Elves, informação. A 79ª edição da Vuelta, uma das mais emblemáticas provas de ciclismo à escala mundial, vai passar por Ourém, precisamente a segunda etapa, que terá início em Cascais, sendo que a meta será colocada precisamente no território oriense. Assim será a 18 de agosto. Este evento proporciona uma oportunidade ímpar para promover o concelho de Ourém além fronteiras, beneficiando da sua projeção mediática, com transmissão televisiva assegurada para cerca de 190 países. Por ocasião da recente presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia oriense, não escondeu a satisfação por a Vuelta passar pelo seu território e avançou com números. Para percebermos bem a dimensão desta Vuelta, 1028 jornalistas acreditados, 298 meios de comunicação, TV, rádio, imprensa digital, 28 nacionalidades presentes, portugueses, espanhóis, franceses, britânicos, holandeses, e todos os participantes nesta jornada serão embaixadores da experiência da marca Fátima Ourém nos seus países e comunidades. A Vuelta passa em Fátima Ourém, mas o nosso objetivo é que Fátima Ourém passe também na Vuelta. Será o maior evento esportivo alguma vez realizado no Concelho de Ourém em termos de audiência. A promoção de Fátima Ourém ganhará a escala internacional com transmissão televisiva para 190 países. Fátima Ourém afirma-se no plano ibérico com ganhos no turismo não sazonal em 24-25. Porque esta é efetivamente também um problema que continuamos a ter no nosso concelho, que é a sazonalidade do turismo, que efetivamente é bom, é grande entre abril e novembro, tendo que os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, continuamos a ter o problema da sazonalidade e estes eventos ajudam-nos a melhorar e a minorar esse problema. Ourém vai servir de meta para a segunda etapa da Vuelta em ciclismo, uma das provas mais emblemáticas à escala mundial desta modalidade. O Parque Botânico da Mata do Carrascal, em Alvaiázar, já está requalificado e mais atrativo para os potenciais visitantes. Está em causa um autêntico pulmão do concelho, com cerca de 15 hectares, agora intervencionado no sentido de proporcionar mais e melhores condições. Destaque para a criação de 7 estações temáticas, assim como para a existência de ponto de birdwatching, equipamentos de exercício, parque de merendas, casa de banho, entre outras valências. A inauguração
sessão ficou marcada pela presença da diretora regional do Centro do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Fátima Reis, assim como de João Paulo Guerreiro, presidente da Câmara de Alvaiazer, que descerraram a placa alusiva ao momento, deram o exemplo e plantaram uma árvore, assim como as dezenas de crianças do pré-escolar que ajudaram a compor o parque. Por ocasião das intervenções, João Paulo Guerreiro não escondeu a satisfação pelos melhoramentos aplicados no espaço, convidando a população a usufruir desta oferta natural, referindo-se a um investimento na ordem dos 500 mil euros. Isto que nós estamos aqui a fazer hoje não é o fim de nada, é o começo de uma infraestrutura que vai ter que ser mantida e que vai evoluir. Como evoluem as árvores, vai crescer, vai ter que ser podada, vai ter que ser regada, vai ter que ser plantada. Portanto, vamos sempre ter um carinho muito especial com este espaço e tentar melhorá-lo à medida que o tempo passa. E acho que devemos fazê-lo não só numa perspectiva de futuro, mas também numa perspectiva de tradição e daquilo que este espaço sempre representou para os alveiazarenses. A Mata do Carrascal, antes de ser um parque botânico, já era um espaço identitário. Todos nós temos aqui muitas memórias, todos nós passámos aqui bons momentos e a relação do espaço com a comunidade sempre foi uma relação muito próxima, de uma forma não tão apurada como este Parque Botânico vai permitir, mas sempre foi uma relação muito próxima e nós sentimos ao longo do desenrolar desta obra que a população ansiava por poder vir, por poder visitar o espaço. Fátima Reis, por sua vez, destacou a sensibilidade ambiental que tem sido demonstrada por Alvaiazer, em especial pelo Presidente da Câmara, e disse que estamos perante um espaço de biodiversidade. Mata significa biodiversidade, significa tranquilidade. Nós temos hoje, como sabemos, a responsabilidade e a preocupação também, não é um chavão, é mesmo a preocupação com as alterações climáticas. Elas efetivamente estão aí, nem todos acreditem, mas elas de facto estão aí e nós todos temos um compromisso, temos uma obrigação por lutar contra e promovermos medidas mitigadoras contra as alterações climáticas. O ICNF promove naturalmente muitos projetos para que essas medidas sejam implementadas, desde fazermos grandes áreas de reflorestação, aproveitarmos ao máximo a regeneração natural que nós temos nas nossas áreas, tudo em prol de termos um planeta muito mais saudável e um planeta com o qual os nossos filhos, os nossos netos e as gerações seguintes possam viver, que de facto é uma preocupação. Hoje também temos um dia muito importante, que é o Dia Internacional das Florestas. Este ano com um tema ligado à tecnologia e, de facto, cada vez mais nós temos a tecnologia em tudo, até na floresta. Parque Botânico da Mata do Carrascal, em Alvaiazer, está assim requalificado, agora novamente aberto ao público. Rádio Elds, a primeira a informar. Está na altura de avançarmos. Nota do dia, hoje de Bruno Graça. Estamos a menos de um mês da data em que se comemora os 50 anos da Revolução de Abril, revolução que não se limitou, e já não seria pouco, a acabar com a guerra colonial e a repor as liberdades políticas, desmantelando o aparelho repressivo do Estado fascista, acende na polícia política PIDE-GS, abrindo as portas das prisões políticas de Peniche ao campo de tortura e morte do Tarrafal. A Revolução de Abril foi muito mais longe e permitiu também abrir caminho ao sonho de construirmos uma sociedade económica, social e culturalmente mais justa e desenvolvida, uma sociedade centrada em definir caminhos que permitissem eliminar a pobreza e o analfabetismo dominantes para a esmagadora maioria do povo português, uma sociedade capaz de dar resposta às múltiplas carências dos jovens, dos trabalhadores e dos idosos. Muitas foram as transformações políticas, económicas, sociais e culturais que vieram então a acontecer. Pela mobilização, empenho e determinação de um povo farto de ser espezinhado pelo regime fascista, estas transformações, umas concretizadas, outras sonhadas e iniciadas, vieram a ser plasmadas na Constituição da República Portuguesa, aprovada a 2 de abril de 1976
completam-se 48 anos na próxima terça-feira, pelos deputados constituintes eleitos em liberdade pelo povo português. A extrema-direita e a direita, cada qual à sua maneira, nunca se conformaram nem conformam com o sentido apontado pelos valores constitucionais de abril para o futuro de Portugal. Para que não fiquem dúvidas, recordemos, a título de exemplo, o preâmbulo da Constituição da República e, por comparação, façamos uma reflexão sobre o que acontece hoje na sociedade portuguesa. Assim se diz nesse preâmbulo, e passo a citar. A 25 de abril de 1964, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária, o início de uma viagem histórica para a sociedade portuguesa. A revolução que restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício desses direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponda às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país livre, mais justo e mais fraterno. Fim de citação. Hoje é cada vez mais evidente que defender a Constituição da República passa por se exigir e lutar pelo seu cumprimento. E daí a profunda importância de, nos dias que correm, comemorar abril, 50 anos depois. Bruno Graça aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radioertz.pt.